Você já percebeu como os uniformes de futebol mudaram nos últimos anos? De tempos em tempos, surge uma novidade que promete ajudar na melhoria do desempenho. Já faz muito tempo, desde a época que o futebol entrava em campo apenas com bermuda, camiseta, meião e chuteira. Recentemente, as roupas de compressão entraram de vez no mundo do futebol. São camisas de manga comprida, bermudas e até manguitos, que surgiram com a promessa de facilitar o trabalho dos jogadores e evitar lesões. Se você bate uma bola no final de semana com amigos, já deve ter usado algo parecido. Mas enquanto os fabricantes trabalham para desenvolver materiais cada vez melhores, alguns jogadores vão na contramão. Quando o futebol não agrada, o jogador trata de customizar o que tem. Uma moda criada nos últimos tempos é fazer furos nos meiões. Parece estranho, não é mesmo? Enquanto alguns pobres mortais jogam com suas meias até virarem farelo, outros podem rasgá-las como quiserem. E isso já aconteceu até com grandes astros do futebol, como Gareth Bale e Neymar Jr. Mas qual o motivo por trás disso? Você vai se surpreender com o segredo por trás dessa prática estranha. Eles só não podiam imaginar a repercussão e os problemas que furos nos meiões trariam. Veja agora o que aconteceu. Gareth Bale. Durante várias temporadas, Bale jogou bola no Tottenham. Inclusive, ele foi um dos principais responsáveis por colocar o clube novamente entre os grandes. Um desempenho assim colocaria o jogador facilmente em um time de ponta na Europa. E lá foi ele para o Real Madrid em 2013. Na época, foi a transferência mais cara da história, superando até Cristiano Ronaldo. Com um investimento assim, a torcida imaginava que veria um desempenho extraordinário. Só que essa contratação por pouco não virou um tiro no pé para a diretoria do Real. Nos 3 primeiros jogos que o jogador galês esteve no clube, a sequência foi muito abaixo do esperado. Tudo por conta de diversas visitas ao departamento médico. Assim, ficava mesmo difícil desempenhar um futebol de alto nível. O ponto alto dessa fase ruim foi quando o jogador teve 4 lesões seguidas na panturrilha. Se você já teve uma sequência tão ruim de falta de sorte, conte aqui nos comentários. Por causa de uma panturrilha, ele chegou a ficar um mês inteiro direto sem jogar. E se for somar um problema físico e outro, ele acumulou 2 meses e meio afastado no mesmo ano. Haja paciência da torcida e da comissão técnica também. Era só ele voltar a pisar no campo de jogo, que a perna doía novamente. Quando não era uma, era outra. Não havia médico nem santo que resolvesse a situação de Bale. E como a necessidade é mãe da invenção, ele teve uma ideia caseira para resolver a questão. Para evitar uma recaída no seu problema físico, o jogador se armou com uma tesoura e simplesmente cortou suas meias. Se já é estranho ver jogador com as meias abaixadas, agora pense numa meia toda rasgada. Num jogo em que o Real Madrid colocou 7 gols no Celta de Vigo e Cristiano Ronaldo destruiu marcando 4 gols, quem chamou a atenção foi Bale. Tudo porque as câmeras flagraram o galês em campo, jogando com os 2 meiões furados. Os furos se concentravam exatamente na região das panturrilhas, ou seja, no mesmo local das lesões recentes. Para quem vê de longe, pode até pensar que o material esportivo era de péssima qualidade. Fica até estranho para um time do tamanho do Real Madrid ter um jogador que entra em campo nessas condições. Mas logo que as imagens foram divulgadas, a situação foi esclarecida. A justificativa dada por ele era que isso evitava a pressão sofrida nas panturrilhas. Uma solução bem criativa e incomum, mas que na verdade não mudaria muita coisa. Segundo os especialistas, essa prática servia apenas como uma medida psicológica. Assim, o jogador diminuiria a ansiedade e o medo de ter uma nova lesão. Para quem já tinha vivido tantas frustrações nos últimos anos, qualquer coisa estava valendo. E a ideia parece que funcionou. Depois disso, Bale visitou cada vez menos o departamento médico. Se foi uma cura medicinal, psicológica ou apenas coincidência, aí ninguém saberá dizer. Mas essa não foi a primeira nem a última vez que um jogador teve essa ideia. Até o craque Neymar já viveu essa experiência. Ao contrário de Bale, o caso do brasileiro repercutiu muito mal. Deixe seu like e confira este caso. Neymar. Na primeira partida da seleção brasileira na Copa de 2008 teve de tudo. No primeiro tempo, um golaço de Coutinho.
No segundo, um gol polêmico que gerou o empate da Suíça. E durante todo o jogo, os defensores suíços caçavam Neymar. O brasileiro sofreu 10 faltas durante a partida. Fazia 20 anos que algo parecido não acontecia em uma Copa do Mundo. Mas a grande notícia do dia não foi nenhuma dessas. O que mais chamou a atenção da imprensa naquele dia foram as meias que Neymar usava. O jogador entrou em campo com as 2 meias rasgadas. Exatamente isso que você escutou. O principal craque da seleção brasileira começou jogando uma Copa do Mundo com furo nas meias. Algumas pessoas até acharam que aquilo aconteceu por causa das inúmeras pancadas que ele recebeu durante o jogo. Só que na partida seguinte contra a Costa Rica, ele apareceu de novo daquele jeito. E foi só aí que uma explicação convincente surgiu. Neymar explicou que ele mesmo fez os cortes nas meias com uma tesoura. E ele seguiu mais ou menos a mesma ideia que Bale teve alguns anos antes. Os buracos feitos na área da panturrilha tinham a intenção de diminuir a pressão e evitar cãibras. É claro que a atitude do jogador não agradou nem um pouquinho a Nike. E a explicação que ele deu do caso também não ajudou nem um pouco. A empresa achou que os rasgos foram uma espécie de provocação do jogador e que a explicação que ele deu não fazia sentido algum. Pior ainda, foi apontar que o material esportivo lhe causava algum tipo de problema físico. Isso era uma grande propaganda contrária para o produto. Só para lembrar, a empresa patrocinava a seleção brasileira e também tinha um contrato particular com o jogador. A partir da terceira partida, a situação mudou e Neymar voltou a jogar com os meiões em boas condições. Isso aconteceu porque alguns representantes da empresa entraram em contato com a equipe do jogador. Após uma conversa tensa, a orientação foi parar com essa mania. Neymar nunca mais jogou com o meião rasgado depois desse dia, nem nas partidas pelo PSG, onde também é patrocinado pela Nike. Inclusive, a empresa já deixou avisado que para a Copa de 2022 não quer que nada parecido aconteça. Mas esta foi só uma das situações que provocaram desgaste entre Nike e Neymar. No ano seguinte, a empresa rompeu o contrato milionário que tinha com o jogador. E o motivo era algo bem mais sério. Uma funcionária da empresa havia acusado o jogador de assédio. Bem, uma situação como essa já seria bastante constrangedora para os dois lados. Mas Neymar ainda se negou a contribuir com a investigação interna que a empresa realizou. Daí pra frente, a coisa só foi de mal a pior. Insatisfeita com as atitudes do jogador, a Nike anunciou o fim da parceria. E não demorou muito para o jogador ironizar a situação. Em uma postagem no Instagram, ele colocou emojis escondendo a logo da Nike enquanto vestia o uniforme da seleção brasileira. A relação entre Neymar e a empresa era bem antiga. No primeiro contrato que Neymar tinha assinado com a famosa empresa, ele ainda estava na categoria de base do Santos. Logo após esses desentendimentos, Neymar assinou outro contrato milionário, dessa vez com a Puma. Falando financeiramente, ele não teve prejuízo. O novo patrocinador garantiu o maior acordo de um único jogador na história do futebol. Nem Messi, nem Ronaldo, nem Pelé conseguiram cifras tão grandes. Além disso, a nova marca não vai implicar tão cedo com as meias do jogador. É que Neymar não escapou de usar os uniformes da Nike. Estamos falando da fornecedora de material esportivo do PSG e da seleção brasileira. Não tinha mesmo como evitar. O estranho é pensar que toda essa confusão começou por causa de um meião com furos. Mas antes dessa confusão toda acontecer, deu tempo de Neymar aprontar muitas outras coisas, só que dentro de campo. Confira aqui, 10 jogadas mágicas do Neymar que chocaram o mundo.